E aí, pessoal, tá curtindo o canal Ultra? Então não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever, ativar o sininho das notificações. Aqui é esporte, é cultura e conhecimento. Ah, eu sou o PP, rapaz, eu vou estar sempre por aqui com você. Vamos lá, curte o canal, se inscreve e compartilha. Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um Horizontes Podcast. Este horizonte hoje é um pouco diferente porque você está vendo que ele é gravado, tá? Gravamos este horizonte exatamente na data de 13 de maio de 2025 e você está assistindo, se está assistindo quando o programa está estreando, é 15 de maio, né? Que é a quinta-feira, que é a data que sempre o Horizontes vai ao ar, né? Sempre o dia que o Horizontes vai ao ar, nas quintas-feiras, a partir das 9 da noite, aqui no canal Ultra. E antes de mais nada, quero pedir para você se inscrever, curtir, compartilhar, ativar o sino das notificações, isso é muito importante para a gente. E dá um like aí, quando você dá like, o YouTube entende que a live é legal, que as pessoas estão gostando e oferece o conteúdo para mais pessoas. Você de quebra fica ajudando também o nosso canal, mas não apenas o canal, e também o assunto, né, que está em voga aqui no programa, tu acaba divulgando mais também. Então, vamos reforçar o pedido, se inscreve, curte, compartilha, dá like. Horizontes Podcast todas as quintas-feiras, sempre aqui no canal Ultra, e o convidado de hoje é o vereador Carlos Capera, ou como o pessoal chama, né, o Carlinhos da Ambulância. E aí eu já dou boa noite, Carlinhos. Muito boa noite, Luciano, muito boa noite à nossa comunidade santa vitoriense, e é um privilégio para mim estar nesse podcast teu, nesse trabalho que tens feito, um trabalho voltado à nossa comunidade, trazendo várias demandas, vários entrevistados, né, que é de suma importância para a nossa comunidade, e eu principalmente sou um assíduo vendo e acompanhando o teu trabalho no dia a dia e as entrevistas dos nossos companheiros aqui de Santa Vitória do Palmar. Pois é, Carlinhos, eu sempre digo que eu gosto de começar pelo principal assunto, né, do entrevistado, né? Então, no caso, né, como tu é vereador, obviamente, o principal assunto é a Câmara de Vereadores, né? E aí eu vou te perguntar, Carlinhos, como é que está sendo essa nova legislatura, sendo oposição a um governo que tem ampla maioria lá na Câmara? Luciano, a gente tem feito um trabalho árduo no dia a dia, né, no meio da nossa comunidade, nos bairros, conversando com a nossa população e vendo as demandas, né, que tanto a nossa comunidade necessita e precisa. O vereador é aquele que está mais próximo da comunidade, aquele que no dia a dia as pessoas chegam ao vereador solicitando algo importante, né, ou que seja alguma reivindicação, algum pedido de providência, né, a pessoa chega ao vereador. E eu quero te dizer, Luciano, que eu sou um vereador, né, a gente exerce a função de vereador para 30 mil habitantes hoje. A gente não é o vereador Carlinhos do PT, o Carlinhos que foi o mais votado do Partido dos Trabalhadores, que tirei 544 votos, não quer dizer que eu vá trabalhar para aquelas pessoas que eu tirei os 544 votos, mas sim para a nossa comunidade inteira, né, independente de sigla partidária, mas as pessoas que realmente precisam e chegam até nós na Câmara de Vereadores. Como falaste muito bem ali, como é que a gente trabalha hoje, sendo a minoria na Câmara de Vereadores. A gente tem um trabalho já, eu pelo menos eu estou na reeleição, no segundo mandato, mas trabalhamos os quatro anos, Luciano, forte, na união, junto com os vereadores, junto com o vereador Tilila, o vereador Maurício, que se reelegeu junto comigo, o vereadora Vivi,
né? Então a gente fez um trabalho ali, esses 4 vereadores, né? Um trabalho muito unido, né? Onde a gente fazia o nosso trabalho... Esses aí eram a legislatura passada, né? Na legislatura passada, Tá. Mas eu já vou para a legislatura seguinte agora, próxima. Mas então a gente fez esse trabalho junto, em conjunto. Então o que acontece? Quando a gente, agora eu vim para a reeleição, né, e a gente perdeu umas cadeiras, né? A gente perdeu umas cadeiras, que foi uma cadeira da vereadora Vivi e uma cadeira do vereador Tilila. E hoje a gente está trabalhando com a vereadora Vera Borges, junto com o vereador professor Maurício, junto comigo, junto também com o vereador Paulo Quintana, e também nos acompanha também na bancada, junto ali o vereador Edenilson Araújo Souza, o Sapo. Então, a gente tem feito esse trabalho voltado para a nossa comunidade, em políticas públicas, fazendo o que a gente de melhor pode fazer para a nossa comunidade, Luciano. Então, a gente sabe que é difícil, a gente tem corrido atrás de recursos para a nossa comunidade, né? Agora há pouquinho, tu acompanha a Câmara, a gente solicitou, eu solicitei agora há pouco, eu e o vereador Tilira, um recurso para a Santa Casa de R$200 mil, passou ontem na sessão, essa solicitação, para a gente poder trazer verbas para a saúde. E, como tu sabes, eu, 18 anos trabalhando na área da saúde, na ambulância, salvando vidas, eu tenho o meu carro-chefe, como se diz, é a área da saúde. É fazer essas políticas públicas para as pessoas que mais precisam, que é a área da saúde. Se tu não tiver saúde hoje, Luciano, tu não tem nada. É verdade. Tu precisa da saúde, né? Tu precisa que, quando tu chega a uma unidade básica de saúde, que o médico tenha um diagnóstico ou te dê uma receita, que tu vá na secretaria ali da saúde, ou que tu chegues na farmácia da saúde ali, né, do município, e que tu possa chegar ali, ser bem atendido, ter os medicamentos, né, ter os exames para poder fazer. Isso é importante, porque as pessoas precisam, né, que tenha saúde, e saúde é o que a gente mais trabalha, e o que mais a gente nos preocupamos como vereador em trazer recursos, ou seja, através das emendas federais, ou seja, através das emendas impositivas ou de bancada, a gente sempre está trazendo verba para ajudar a nossa comunidade. Ô, Carlinhos, vamos falar um pouco do início aí, como é que surgiu, como é que tu começa a participar de política primeiro e como que surge a ideia de ser candidato a vereador, enfim, me conta um pouco do início aí da tua história na política aí. Luciano, assim, ó, na minha família nunca teve ninguém político, nunca teve alguém, ou meu pai ou minha mãe, que tivesse aquela veia política, né? E o meu pai, daqui do Uruguai, ali da cidade de Castilho, meu pai não sabia ler nem escrever, a minha mãe também não sabia ler e escrever, a minha mãe era uma faxineira que fazia faxina nas casas, né, das pessoas que têm mais o poder aquisitivo, para poder me dar um estudo. E desde aí, né, Luciano, eu comecei a ter um interesse, eu sempre gostava muito de falar, gostava muito de aprender as coisas assim, entendeu? De política e coisas assim. E aí eu comecei o meu irmão, o Joãozinho lá na época de 90, se não me falha a memória, quando foi o primeiro mandato do Patela como prefeito, né? Eu me lembro que 85, 86, por aí, né? É isso aí. Essa base, 85 e 86. O meu irmão fazia a campanha toda para o PMDB na época. Então, eu era pequeno, eu gostava de andar com meu irmão, colar os adesivos, na época eu podia colar nos postes, botava a escada, levava a cola, colocava lá nos postes de luz, né? Grude. Isso, o grude, colocava lá. Então, eu era pequeno, eu andava com ele, né? Tinha o caminhão ali do final do Getúlio, que era ali do Porto, né? Que era do PMDB, e era bem ali na esquina, quase ali perto do Banrisul, onde é a casa do Dr. Zilmar. Ali era a sede do PMDB. Então ali eu me lembro quando para senador, naquela época o Fogaça, né? Era o Fogaça, o Pedro Simon
E o meu irmão trabalhando naquela parte, eu envolvido. E eu comecei a gostar. Eu olhava, na época, nos comícios... Mas nisso tu era criança? Eu era criança. Ah, mas tá. eu já tinha um interesse, eu já sentia aquela vontade de... E quando eu olhava aqueles comícios, eu ia para os comícios antigos, que tinha carreteiro, tinha feijoada, ali no seu Tico do Liberal, eu ia para lá. Munhoz fazia o carreteiro, aquele carreteiro, todo mundo com um prato de cartão e um garfo. A gente ia ali para aqueles carreteiros que faziam, né? E aí eu olhava os políticos falando, eu digo, mas um dia eu queria ser como um cara desses aí, subir em cima de um palanque, falar em propostas, falar em política pública. Então era aquele interesse de guri, né? E aí foi indo, né? Aí depois a minha vida, né, Luciano, foi muito corrida. Eu sou funcionário público há 24 anos da prefeitura, né? Estou licenciado hoje. E aí eu fiquei esses 18 anos só na ambulância e não me preocupei mais com política, entendeu? Aí começou o pessoal falando, Carlinhos, quem sabe tu colocas o teu nome à disposição para concorrer. E eu ficava pensando aqui, ali, mas vou voltar um pouquinho atrás só para te mostrar assim, ó. Lá em 2000, quando eu fiz o concurso da prefeitura para motorista, lá em 2000 eu fiz o concurso, em 2001 me chamaram. E nesse momento, quando me chamaram, Luciano, o prefeito era o Arthur Rocha Correia. Tá. Né, o prefeito Arthur. E entrei aonde? Na Secretaria de Obras. 2001, né? 2001. É o mandato que ele está pelo PDT. Pelo PDT até 2003. Isso. Depois de 2003 entra o Altieres e fica mais 1 ou 2 anos mais até o final ali. Isso, tá? isso. Aí eu entrei em 2001. Quem é o secretário que me recebe? Fui trabalhar na Secretaria de Obras. O secretário Jerônimo, na época. Jerônimo, isso. Jerônimo Exatamente, Farias. Barbosa Farias. Jerônimo Barbosa. Tá. Quando cheguei ali, o Jerônimo me olhou e disse, esse guri aqui, a mãe dele trabalhava na casa da Janete, a Riada, que é a esposa do Jerônimo, e eu brincava com o Rodrigo e a Vanessa, que são os filhos do Jerônimo. Coincidência? Né? E aí quando eu chego lá para me apresentar como motorista, o Jerônimo disse, mas esse guri aqui eu conheço ele aqui, vou deixar ele trabalhando num golzinho que tinha, que o apelido do gol se chamava Salgadinho. Por quê? Aí tu vai dizer, por quê? Por que Salgadinho? Tu te lembras do Gago, o Reinaldo. Tá. Te lembras do Reinaldo? Sim, sim. O Reinaldo vinha vindo uma época da Barra, por baixo, pela orla da praia, e vinha o Jaca, o Clóvis, que era o motorista. E aí vinham vindo aí, ali pelas Maravilhas, tinha um riacho, né? Sim, sempre teve um riacho grande. Um riacho claro. grande. Aí o Jaca chegou ali e disse assim, olhou e disse assim, Reinaldo, bom, tem que dar a volta e ir pela BR-471, porque não tem como passar esse golzinho aí. E o Reinaldo disse, rapaz, que eu vou te mostrar como dá para passar. Então tu toca, eu não vou tocar. E o Reinaldo fez o primeiro e o segundo, quando ele fez a segunda, a água passou em cima do teto do carro. Minha nossa! Aí o carro, tiveram que tirar o golzinho da época da prefeitura, esse golzinho que era o Jaca, que era o motorista, e apelidaram o nome dele de Salgadinho. E aí chego eu lá no Obras e acabo sendo motorista do Salgadinho. E fiquei ali. Só que nesse momento, nesse tempo, tinha um companheiro, o Chicão Borges, um engenheiro. E o Chicão era o presidente do PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Jussara Coni, Raul Pontes. Sim. O pessoal. Aí o Chicão me convidou, me disse, Carlinhos, cara, quem sabe uma ficha no PCdoB. E aí todo mundo olhava e dizia, mas esse cara veio pro PCdoB, o Arthur, prefeito, aquele cara que é enérgico, aquele cara que só gosta do partido dele, não quer dividir com outros partidos. Mas eu fui lá e me filiei no PCdoB junto com o Chicão, junto com o seu Luiz Rota, né, que mora ali no Hermena, né, o Luiz Rota. Nós fazíamos parte do PCdoB. Fiquei no PCdoB, Luciano, em torno de uns 4 anos no PCdoB, tá? De 4 a 5 anos fiquei no PCdoB. Aí, depois o PCdoB, eu saí do PCdoB e me convidaram para ir para o PSB, Partido Socialista Brasileiro.
e na época o presidente desse partido era o Marino Marques Nicoletti. Ah, Marino Nicoletti. Saudoso Marino Marques Nicoletti. Do PSB. Do claro. PSB. Fui para o PSB, fiquei no PSB. Já no primeiro ano, o Marino e o Humberto, irmão do Roberto Carlos, que foi vereador também de Santa Vitória, vereador Roberto Carlos, te lembras do Roberto Carlos? Claro, o Roberto Carlos foi meu chefe no antigo Departamento de Ação Social, que depois veio a ser a Secretaria. Isso aí. Isso aí, o Roberto Carlos, eu trabalhei com ele. Isso aí. Me lembro, sim. Tá, aí fui ali, aí o Marino me disse, Carlinhos, o jeitão dele, Carlinhos, eu quero que tu seja candidato nosso do PSB, diz ele assim, o jeitão dele, né? Eu digo, Marino, eu tô aí, sou um soldado, né? Me coloca à disposição. E nesse meio tempo, Luciano, houve um impasse, como se diz, e tinha um pastor, o pastor Bira. O pastor Bira queria concorrer nesse tempo. Ah, vereador. A vereador. Tá. Aí ele falou comigo e disse, Carlinhos, eu tenho um desejo grande de concorrer pelo PSB, mas se o senhor concorrer, eu não posso concorrer. Eu digo, não, faça uma coisa então. Eu abro mão da candidatura, eu não vou concorrer, né, esse ano, que foi na época de 2012, eu digo, eu não vou concorrer e eu cedo o espaço para o senhor concorrer, então, a vereador. E, de feito, ele concorreu a vereador, né, não conseguiu. Tá, isso porque o PSB estava na coligação com o PT e aí tinha menos vagas na época, é isso? Isso aí. Tá, isso porque aí. não era que nem hoje, né? Hoje não tem coligação na proporcional. Não. Aí cada partido tem 14 vagas, agora sobra vaga. Agora é o contrário, agora sobra vaga. Né? Agora os partidos andam correndo atrás de gente para ser candidato. Aí naquela época, quando coligava, diminuía o número para os dois, né? Isso aí. E aí, às vezes, tu criava até uma disputa, claro, para ver quem ia ser candidato de cada partido. Claro. Perfeito. Aí tu sabes que nesse tempo eu liberei, o Bira concorreu, não conseguiu. Aí em 2016, aí veio o Patela concorrendo pelo PSB, a candidato a prefeito. Bom, aí já tinha mais vagas, como tu diz. E aí sim, eu coloquei meu nome à disposição do partido em 2016 e concorri a vereador como vereador Carlinhos da Ambulância. Não me elegi, fiquei o segundo suplente, o primeiro suplente ficou Barreto, naquela época, o Barreto ficou o primeiro suplente. Tá, mas nessa eleição tu ainda concorria pelo PSB. Pelo PSB. Ah, tá. Foi a primeira vez que eu concorri. Aí já é 16? 2016. 16, tá. Aí concorri a primeira vez pelo PSB e tirei 289 votos, fiquei de segundo suplente e não consegui naquele momento ser eleito. Segui trabalhando, não parei mais, fazendo meu trabalho social também. E em 2019, eu saí do PSB e passei ao Partido dos Trabalhadores, Partido PT, partido que até hoje estou filiado no partido. E concorri, e em 2020, a eleição para 2021, concorri e fui um dos vereadores mais votados do PT, com 468 votos. Para mim foi uma surpresa, né? Aí já estamos em 2020. 2020, 2021. Isso. 2021. Aí eu tomo posse. A eleição em 20, né? Isso, aí a eleição em 21. 2021. Isso. Aí tive esses 4 anos e agora, como eu estava te falando, 2024 para 2025, concorri, né, à reeleição, obtive 544 votos, aumentei a votação. Até hoje, graças a Deus, nunca baixei o meu voto, né? O meu voto, sempre as pessoas conhecem o meu trabalho sério. E uma coisa sempre eu aprendi na política, Luciano, com o próprio Arthur na época, né? Na política tu tem que ser sincero. Tu não pode ser um político em cima do muro. Ou tu é ou tu não é. Ou tu faz ou tu não faz. E então eu sou assim, se as pessoas às vezes chegam, Carlinhos, eu preciso de tal coisa, e eu puder ajudar, se estiver no meu alcance de fazer, eu vou dizer, olha, Luciano, eu posso fazer. Agora, se eu não posso fazer, eu não vou te enrolar. Eu não vou te ficar enrolando, eu vou dizer, Luciano, eu não posso fazer, não está no meu alcance de fazer, eu não posso fazer. E eu acho que todo político tinha que ser assim, Luciano, entendeu? Porque as pessoas estão cansadas da velha política. Daquela política, né,
que eu te ajudo, mas eu vou lá na frente depois te pedir, troca de favores. E a política não é assim. A política, tu tem que fazer uma política saudável, uma política transparente, que as pessoas confiem no teu trabalho, né, e na tua dinâmica do dia a dia, né, no legislativo. Isso é verdade, Carlinhos. E as pessoas te cobram depois isso, né? Com Se certeza. tu não for sincero. Tá, e me diz uma coisa, o que é mais difícil em ser candidato, cara? É tomar a decisão de concorrer, sair na rua pedir voto e daqui a pouco as pessoas te dizerem, não, já tenho candidato, ou então aquele pessoa que já está desbundado com a polícia, não quero saber, sai daqui, tu é político. O que é mais difícil numa eleição para vereador? Realmente, Luciano, eu sempre digo assim, para prefeito é mais fácil. Prefeito tem 3, 4 candidatos, tu vai escolher os teus ali, é mais fácil. Agora, para vereador, ela se torna uma eleição, para mim, a pior eleição que tem é para vereador. Porque vereador, tu vai colocar em torno de 100, 110, 115, 120 candidatos. Em uma cidade pequena como a nossa, todo mundo é parente. O que não é parente é primo. Então ela se torna muito disputada, os votos. Os votos se tornam muito disputados. Porque de repente a pessoa que tem um compromisso que diz, eu vou votar no Carlinhos, mas de repente quando quer ver o irmão dele, o tio dele, né, ou alguém da família dele está concorrendo. Então ele já deixa de repente de votar no Carlinhos e vai votar, dar uma oportunidade para outra pessoa que é da família que ele acha que tem interesse de que vai ganhar. Eu costumo dizer assim, numa eleição de uma cidade tamanho da nossa, assim, cada eleitor por baixo conhece pessoalmente 10, 15 candidatos. Com e certeza. de vista uns 30 ou 40. Mais ou menos, né? isso. É isso aí. É isso aí. E todo mundo conta o mesmo cara, né? A gente até brinca, né? Se tu somar os votos que todo mundo diz que vai tirar, falta eleitor, né? Vai faltar. Porque todo mundo conta a mesma pessoa, né? Eu acho que o fulano vai votar em mim, tu acha que ele vai votar em ti, o outro acha que o mesmo cara vai votar nele, e o cara só tem um voto, né? Não tem. Se ele pudesse votar em todos, votaria em todos. Mas é bem aí. Então eu vejo assim, a eleição para vereador ela é muito disputada, até que para, exemplo, deputados. Hoje tu vê aí, tem vários candidatos aqui da nossa cidade que concorreram a deputados e chegaram a uma votação de 2.000, 3.000 votos aqui, pessoas aqui de Santa Vitória, e depois elas foram concorrer a vereador e chegaram a 200 votos. Entendeu? Aí tu diz, mas como? O candidato foi a candidato a deputado, a candidata foi a deputado, tirou 3.000, 4.000 votos e agora vai concorrer a vereador, tira 200 votos. Porque realmente as pessoas, a concorrência é menos, né? E as pessoas pensam assim, de vez de votar no deputado de fora, vou votar no deputado que é aqui da minha cidade, que eu conheço, né? Que de repente possa ter uma chance. Né? E eu acho que é por aí, é que as pessoas veem, mas a pior eleição que tem para concorrer é a vereador, Luciano. É vereador, né? Com certeza, deve ser sim. E é muito... Por isso que a gente está falando, né? Porque a disputa é muito ferrenha, né? 80 e tantos candidatos a disputar voto. E uma situação também, né? Tu falaste do prefeito. E também tem o seguinte, o prefeito tem todo o partido trabalhando para ele, né? E o vereador não, o vereador ao contrário, né? Os maiores adversários são os próprios colegas do partido, né? Do partido. E te digo assim, só para tu é um jovem que faz política, fez política, e tu gosta da política, porque já vem do sangue, sim, né, do teu pai, dos teus avós. E eu te digo assim, tu vê, na época, o próprio prefeito, na época o Patela era prefeito, de 2 mandatos, saiu para concorrer a vereador e quase não entrou. Ficou com 500 e poucos votos na época. Quase não entrou. Ele entrou ele foi, não me lembro se ele foi o último ou penúltimo do PMDB naquela eleição. Eu acredito que foi o penúltimo. Ele tinha tido 2 mandatos, não consecutivos, né? Que antes não podia, né? Eu acho que foi o penúltimo. Eu acho que o último foi o doutor Pedro Edi. Eu acho também, eu acho que foi ele. É isso aí. Então, para tu ver como a parte, as pessoas dizem, mas vereador é fácil. As pessoas dizem assim, eu vou colocar meu nome a vereador, se fulano entrou, eu vou entrar porque eu conheço todo mundo. Cara, mas nem todo mundo que te dá no dia a dia, que te aperta a mão, que conversa contigo, vota na pessoa. O
O meu pai sempre contava uma história, ô Carlinhos. O pai foi candidato a vice-prefeito em 88. Eu tinha 10 anos de idade, é isso aí. E ele contava a história de um companheiro lá do PDT, né? Ele era do PDT, né? Que foi candidato a vereador, né? Daí, primeiro dia de campanha, ele disse: não, guris, eu vou para ajudar o partido, se eu tirar 15, 20 votos, tá bom. Aí daí a 3 dias ele chegou, né? Então, acho que eu vou tirar uns 50, 60 votos, vou para ajudar. Bom, pode te contar a história, né? No final de uma semana ele disse: guris, acho que me elejo. Porque ninguém te diz na cara, né? Não vou votar em ti, né? Claro. As pessoas são simpáticas contigo, né? Educação, as pessoas, tá tranquilo, vou votar em ti. Mas eu te digo assim, Luciano, não é fácil. Um exemplo assim que eu vou te dizer agora. Tu pega essa quadra aqui, né, que é ali Dom Diogo de Souza com o General Câmara aqui, né? Não, aqui Conde Porto Alegre. Conde Porto Alegre. Tu pega aqui essa quadra e põe 544 pessoas. É um povo. É muita gente. É muita gente. É muita gente que sai da sua casa num domingo de eleição e fala assim, ó, eu vou lá convicta e vou votar no vereador Carlinhos da Ambulância. Então é uma responsabilidade hoje para mim como vereador representá-los bem no Legislativo, né? Com ética, com transparência, com seriedade, com responsabilidade. Isso é importante que a gente tem que fazer. Entendeu? A gente tem que fazer esse trabalho no dia a dia e mostrar para as pessoas, ó, eu votei no Carlinhos, será que ele vai me representar bem? Quer dizer, eu vejo assim, ó, a temperatura do vereador, Luciano, é a urna. Meus 4 anos que eu tive como vereador, eu coloquei meu nome na reeleição e aumentei votos. Então quer dizer o quê? Que esses 4 anos que eu trabalhei foram bons, porque senão eu não tinha sido reeleito. Claro. As pessoas não tinham votado em mim. Claro. E já tens algum, vamos dizer assim, algum colega vereador que já é o teu grande rival lá nos embates, na tribuna lá? Tem alguém que tu gosta mais assim, que ele fala e tu já retruca, ou se não tu fala e ele já retruca? Já tem algum debatedor preferido, digamos assim? Tu sabes que o que acontece? A gente discute ideias. A gente não Sim, briga. Mas dentro das ideias. Dentro das ideias. Eu digo aquele exercício da tribuna, né? Tá. Ele vai lá, um fala, o outro rebate. O da tribuna, as pessoas, às vezes, muitas pessoas escutavam, iam ali para a Câmara de Vereadores, para o site da Câmara, e olhavam. E às vezes me perguntavam na rua: mas Carlinhos, às vezes tu tem um embate forte com o vereador Marco Antônio Boanova. Eu achei que tu ia falar ele. Eu perguntei já sabendo que tu ia falar ele. Aí me perguntaram: tu tem um embate forte ali com o vereador Marco Antônio Boanova. Tu te dá bem com ele, Carlinhos? Eu digo: eu me dou muito bem com o Marco Antônio Boanova, a gente viaja junto e tudo, mas ele tem as ideias dele, né, de defender a parte dos ideais dele, do partido dele, como eu também tenho de defender o meu partido, né? Exemplo, se o vereador chega e diz: mas na época do PT os carros estavam com arame. Eu vou rebater, vou dizer: não, mas hoje eu sou funcionário, eu sou motorista, mas hoje continua ainda os carros com arame. Entendeu? Um exemplo. Mas a gente tem um respeito, acima de tudo, a gente tem um respeito pela Casa Legislativa, por cada vereador que está ali. Nenhum de nós, a gente não tem inimizade dentro da Câmara. Eu tenho acesso com todos os vereadores, às vezes eu peço algumas ideias, por exemplo, chego no Boanova ali, converso com o Boanova: Boanova, o que tu acha disso? Porque é um cara que tem mais experiência de Câmara, e a gente tem que reconhecer, né? Reconhecer que o Boanova está no 8º mandato. Tem 30 anos de casa, né? A gente chama ele lá o dinossauro da Câmara, né? O dinossauro da Câmara. Mas porque a gente tem aquele respeito, né? A gente discute política, discute o que a gente acha nas ideias, mas a gente tem um respeito, eu tenho um respeito por todos os vereadores ali, né? Por todas as vereadoras que estão ali na Câmara. Eu me sinto em casa, né? Mas a gente, como eu te falei, na tribuna a gente tem que debater, né? Às vezes, agora há pouco está chegando o vereador Sidney, né? Que o Sidney está chegando há pouco, mas tem 5 mandatos, né? Sim, ele ficou 2 fora, né? Ficou 2 fora, mas esse é o 5º. E às vezes a gente usa... Fora, né? Fora sendo vice-prefeito, ele não ficou fora da política. Não, nunca ficou fora da política. E eu digo que hoje é um exemplo, para tu ver assim, é difícil tu sair da Câmara como vereador
ir para o executivo, ficar 2 mandatos e retornar para ser vereador de novo no legislativo. O único que fez essa proeza foi ele, né? Ninguém mais conseguiu fazer essa proeza. Foi só o Sidney que conseguiu fazer essa parte aí. E é bom registrar que os 2 que a gente comentou aqui, tanto o Sidney quanto o Boa Nova, os 2 já tiveram aqui no Horizontes. Se você quiser olhar a entrevista deles, é só procurar aqui na linha do tempo, né? Termina de assistir essa aqui primeiro, né? E depois procura ali, tem episódio com o Boa Nova e tem episódio com o vereador Sidney também. Tu sabes que não, Porque a minha ideia, o Carlinhos, é trazer todos os 13 aqui. E com certeza. A ideia é, durante o ano, todos virem aqui. Com certeza todos vão estar aqui. E tu sabes que eu vejo assim, que tem uns que já têm o dom da oratória, o dom de falar. Eu hoje estou aprendendo, porque, para tu ver, um motorista de ambulância no dia a dia, eu não tinha esse tempo de familiarizar com o microfone, tempo de falar, né, de respirar, de ter essa boa dicção, né? Então, para mim, me falta muito, eu sei disso aí. Mas uma coisa eu tenho a vontade de aprender, né, de no dia a dia, de eu poder fazer esse trabalho ali dentro da Câmara, que geralmente políticos têm que falar. Sim. Se não fala, não é político, né? Tinha uma outra situação da Câmara que eu ia te perguntar, que era... Puxa vida, agora me escapou aqui a pergunta que eu ia te fazer sobre a Câmara. Mas... Bom, para você que está nos assistindo aqui, nunca é demais pedir, tá? Se inscreva, curta, compartilhe, ative o sino das notificações e dá like que você ajuda aqui o nosso canal, né, a ser cada vez mais divulgado aqui. Estou conversando com o vereador Carlinhos da Ambulância, vereador do PT, que está nos conversando aqui, que está conversando aqui com a gente sobre as questões da Câmara de Vereadores. Mas, Carlinhos, eu quero te perguntar uma coisa. Viralizou um tempo atrás, bem interessante, eu achei, uma maneira criativa e moderna de se fazer uma crítica, que foi o vídeo que vocês fizeram ali sobre os pneus, linkando com a questão da dengue e tal, né? Participou ali tu, vereador Maurício, vereador Paulo Quintana e a vereadora Vera, né? Os 4 vereadores de oposição, eu diria, né? Mas se bem que o vereador Sapo, eu não sei se eu classifico ele como oposição, governo ou independente, né? Quando o Sapo vier aqui, eu vou perguntar para ele, né? Não é isso que está em julgamento aqui. Sim. Mas eu quero dizer assim, de quem foi a ideia daquele vídeo, que foi muito bem bolado, ao meu ver, né? De quem foi a ideia daquele vídeo, como é que foi para montar, como é que foi aquela situação ali? Luciano, foi assim, a gente estava se preocupando, porque as pessoas chegavam até nós e algumas pessoas nos falavam sobre a parte da faixa que estava trazendo transtorno aos motoristas. Porque quem vinha da Bento Gonçalves na rotatória com a faixa de prevenção ali da dengue, ela te tirava a visibilidade da rótula. Quem vinha pela Justina Montenacker não vinha pela enxergava Bento. Quem viria da Bento. Da Bento, isso aí. E quem vinha da Bento também não via quem vinha da Justina. Isso aí. Entendi. Vinha trazendo transtorno ali. Bom, e a situação também era da parte da dengue, que a gente teve casos aqui em Santa Vitória, uns focos de dengue, e a gente não via nada do poder público, só uma faixa ilustrativa que estava ali. Porque aquela faixa foi colocada ali depois que se confirmou que se encontrou 3 mosquitos numa armadilha no bairro Brasiliano. Isso aí. E a gente não via nada do poder executivo, né? Não dos funcionários. Os funcionários da parte da vigilância sanitária e dos agentes endemias, cara, são 10. Os guris trabalham. Os guris, as meninas ali trabalham. O nosso foco era o executivo, a parte da Secretaria da Saúde. Então, o que a gente fez? Né? A ideia do vereador Maurício, da Vera Borges, do Paulinho e meu, de a gente fazer, né, aquele vídeo. E como tu falou, esse foi um vídeo que foi bem visualizado em todos os lugares. Tem pessoas de São Paulo, como se diz, que o vídeo apareceu lá, entendeu? Então a gente fez aquela ideia. E aí, quando a gente chegou lá nos pneus, eu digo assim para o Maurício, olha a montanha que tem de pneus aqui, cara, olha só. E uma coisa, os pneus, Luciano, ele tem que ter, por lei, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser armazenado num lugar
fechado, coberto e sem água dentro dos pneus, porque Ah. para evitar o foco do mosquito. E só um detalhe, aqueles pneus é no lixão que eles estão? Isso. Tá. A gente levamos agora há pouco a um conhecimento, depois que a gente fez o vídeo, a gente fez encaminhamento ao Ministério Público, à FEPAM, e está tramitando esse pedido nosso, esse ofício pela Câmara, entre a bancada PT e PDT. E eu me lembro que eu digo para o Maurício, nessa montanha eu vou subir lá em cima, vocês vão fazer aqui, depois que tu faz, tu passa para mim, que a gente tem o microfone, o lapela de... Sim, de lapela. Né? Eu subi lá em cima, e aí o Maurício falou e disse, fala aí, vereador Carlinhos. E eu, Maurício, estamos aqui em cima, olha a montanha de pneus que tem aqui a céu aberto, mais de 10 mil ou 15 mil pneus a céu aberto ali em cima, e a gente fez esse trabalho, né? A gente veio aqui depois na rotatória, mostrou, porque a gente não via políticas públicas nessa área pela Secretaria da Saúde. A Secretaria da Saúde iniciou, eu não vi um trabalho ainda, para te falar a verdade, eu não vi ainda da pasta da Secretaria da Saúde um trabalho afinco, um trabalho verdadeiro para a nossa comunidade. Eu vejo uma maquiagem na saúde, Luciano. Eu sou bem sincero contigo, uma maquiagem. Porque quem trabalhou na saúde na época que eu peguei secretários lá, Luciano Umurra, Vera Neto, Fernanda Terra, Fabiane Bentencourt, não me lembro outra menina que foi secretária ali. Eu passei por vários secretários, mas secretários sempre comprometidos com a saúde. Vou te dar um exemplo hoje. Ontem eu falei na Câmara, nós tínhamos na época uma ambulância, essa ambulância não fazia mais viagens, né, de transferência de pacientes, a gente não fazia mais. O que a gente fez nessa ambulância? Nós deixamos essa ambulância para atender, isso aí fica até no que eu estou falando, outras pessoas vão ver, até se o executivo escutar e olhar essa live nossa aqui, eu peço que, de repente, eles tragam de novo esse trabalho. Nós tínhamos uma ambulância que era para pegar as pessoas que estão acamadas, pessoas de 50, 70, 80, 90 anos, pessoas que precisam fazer fisioterapia. Então, nós éramos 2 plantonistas, né, 2 plantões da ambulância, e nós, junto com os enfermeiros, nós vínhamos na casa da pessoa que não podia sair da sua casa, nós pegávamos o paciente e levava até a unidade básica de saúde mais próxima dele. Ali era realizado a fisioterapia daquela pessoa que precisa, porque hoje tu vê assim, tem pessoas que precisam fazer 20 sessões de fisioterapia. Que não conseguem ir até o lugar do atendimento. E não conseguem. E às vezes não é por falta do dinheiro. A pessoa tem, mas a pessoa está travada e precisa de fisicamente, né? Claro, a pessoa precisa de uma ambulância, de uma maca retrátil que chegue ali, que põe a pessoa com carinho naquela maca e leve a pessoa para fazer a fisioterapia. Hoje não tem mais isso aí. Na época, Luciano, eu me lembro que nós, da saúde, nós pegávamos os pacientes, quase todos os pacientes, em casa. Nós pegávamos os pacientes de carro para levar as pessoas para fazer a consulta. Hoje, algumas pessoas não estão sendo pegas em casa. Ou se não pega, as pessoas levam até aqui a policlínica, deixa ali e o ônibus sai dali para levar as pessoas nos lugares de referência que é Rio Grande, Pelotas, Bagé, Porto Alegre. Depende do tipo de doença. Isso, da especialidade depende do tipo da especialidade e a cidade. É isso aí. Mas tem muitas coisas que podem ainda fazer e dar certo na área da saúde de ajudar as pessoas que tanto precisam. Outro exemplo que eu vou te dar, eu me lembro que o próprio prefeito Wellington, antes de ser prefeito, ele falou que o dia que ele fosse gestor público, que em cada unidade básica de saúde teria um ginecologista e um pediátrico, atendendo todos os dias. Passou-se os 8 anos e eu não vi até hoje pediátricos nos postos da unidade básica de saúde e ginecologista. Então, quer dizer, na política, como eu iniciei contigo, tu tem que ter palavra. Tu tem que mostrar e dizer, eu vou fazer. Depois não adianta tu chegar e dizer, eu não fiz porque não deu, porque os vereadores me trancaram os 8 milhões de reais.
aquela parte toda ali, de repente depois tu quer tocar no assunto, eu até tocaria nesse assunto teu dos 8 milhões aí, que foi uma coisa que me chateou muito Os na 8 política. milhões né? é o das ruas, né? Isso aí, isso me chateou muito. Uhum. Então, isso aí que eu te digo, quando a gente vai, um prefeito, um vereador que é eleito pelo povo, que o salário deles é pago pelo povo, o povo diz assim, ó, vamos votar no Luciano, porque a gente confia no Luciano para administrar o dinheiro de Santa Vitória. A prefeitura não é do prefeito. A Câmara de Vereadores não é dos vereadores. É para fazer políticas voltadas para a nossa comunidade. Tu não é chegar lá na prefeitura e dizer, eu sou o rei, a prefeitura é minha. Vamos virar uma monarquia. Não, não é isso aí. A prefeitura é para o quê? Para administrar para a nossa comunidade, para que as pessoas cheguem nos postos de saúde e tenham os médicos, para que as pessoas cheguem na farmácia de saúde e tenham o medicamento, para que as pessoas cheguem na unidade básica de saúde e tenham o profissional médico para poder atender essa pessoa. É isso aí que as pessoas querem que sejam assistidas, que elas cheguem ali e tenham, Luciano, o encaminhamento, que tenham a consulta. É isso aí que as pessoas querem. E às vezes, nem é tudo isso, Luciano. Às vezes as pessoas chegam ali fragilizadas, depressivas, e quando o médico fala com elas, que começa a conversar com elas, já se sente melhor. Elas né? já se sentem melhor. Eu me lembro, eu estava no Hermena, num plantão, e veio uma senhora lá da zona sul do Hermena. Chegou comigo na ambulância, conversou comigo e disse, Carlinhos, não sei o que eu tenho, vim consultar, estou depressiva, estou ruim, acho que vou morrer. Sabe quem é que estava atendendo ali? Doutor Zé Ribeiro. Zé Ribeiro olhou para ele, e aí, o que está falando aí, Mariazinha? Um exemplo. O Zé Ribeiro, estou mal, estou me sentindo mal. Estás melhor do que eu? Fumas? Faltou para ela assim. Não fumo, então estás melhor do que eu estou fumando, diz o Zé Ribeiro. E começou a conversar com a mulher ali, a mulher saiu dali bem, e eu olhando e dizendo, cara, o jeito de tratar, de conversar, a mulher mudou. O semblante da mulher, Luciano, mudou da pessoa que chegou legal. E saiu. Por quê? Porque foi atendida com carinho, foi atendida de igual para igual, então a pessoa se sentiu bem, saiu tranquila dali e voltou para sua casa. É isso que está, de repente, às vezes faltando. Tá bem, o Carlinhos inverteu o processo, né? Está pautando o entrevistador, né, Tim? Então, já que tu pediu, vou te perguntar, como é que foi essa história aí dos 8 milhões aí de reais que no ano passado foi isso que aconteceu, né? E ficou para a cidade, foi divulgado e tal, que os vereadores que não deixaram a cidade investir 8 milhões de reais em rua, foi até pauta em eleição e tudo. Como é que foi essa história? Luciano, na tua visão, óbvio. Uma coisa que me chateou muito na política foi as inverdades. E isso que fizeram foi uma inverdade. E me magoou muito, me deixou muito entristecido ver o que aconteceu. Quando chegou, eu era presidente da CCJ, eu fui 2 vezes presidente da CCJ. Comissão de Constituição e Justiça. Constituição e Justiça. Fui 2 vezes presidente dessa comissão. Quando chegou esse processo lá na Câmara, esse projeto do Executivo da Câmara, e se deparou comigo, com esse projeto. Então, o que a gente fez? A gente olhou que apenas o Executivo estava solicitando um empréstimo, algo para ser liberado para o Executivo. Só que ali, Luciano, naquele empréstimo de 8 milhões, não falava em ruas, não falava em bairros, não falava nada. Foi uma estratégia política do Executivo? Foi. Deu certo? Não sei, porque eu acho que não. Porque hoje estava te falando, eu andei em toda Santa Vitória, fiz toda Santa Vitória, todo o interior, Hermena, Barra, Porto, eu não fui corrido de nenhuma casa. Mas eu levava comigo as provas para as pessoas, que de repente alguém me perguntasse dos 8 milhões, eu levava a prova para mostrar. Então o que acontece? Quando chegou esse projeto lá, desse empréstimo, nós mandamos para o Executivo,
falando o quê? Nós queremos saber para onde vai esses 8 milhões. Nós precisamos, porque nós cuidamos do dinheiro público. 8 milhões, que no empréstimo ele passa para 16 milhões. Né? Geralmente, outros prefeitos que vêm iriam pagar. Então, a gente solicitou ao Executivo aonde seria aplicado esses 8 milhões. Quero te dizer uma coisa, não enviaram nada para nós aonde ia ser. O prefeito, na época, não estava, foi o prefeito em exercício naquele momento, era o Sidney. Solicitamos ele, está gravado na casa, está gravado na Câmara de Vereadores, ficou gravado. Perguntamos ao Sidney aonde ia ser aplicado, qual é os bairros. E ele só nos falou que seria feito a parte do Oswaldo Anselmi, que era do Postão. Está gravado ali. Eu digo, mas então o restante das ruas não vão ser, porque o que acontece, Luciano? E as pessoas que estão nos acompanhando. Nós liberamos 8 milhões hoje. Uhum. Aí, de repente, o meu vizinho do lado da minha casa me diz assim, vereador Carlinhos, assisti a Câmara de Vereadores, foi liberado 8 milhões. Te faço uma pergunta, Carlinhos. A rua da frente da minha casa que vai ser pavimentada, vão colocar saibro, Steiner ou bloquete, e eu vou dizer o quê? Não sei. Não sei. E o cara vai me dizer o quê? Mas tia, tu tá de vereador lá na Câmara para quê? Para tomar cafezinho e ficar sentado? Não. Então eu tenho como vereador, claro, o dinheiro público, saber onde está sendo aplicado. O que a gente fez? Conversamos entre a bancada, entre os vereadores. Se o prefeito não disser para nós aonde vai ser aplicado, nós não vamos aprovar. Agora, se ele levasse o projeto, vai ser aplicado tantas ruas nos Donatos, tantas ruas no Vitorense, tantas ruas na Brasiliano, tantas ruas na Coxilha, nenhum vereador, eu te digo com certeza, nenhum vereador ia votar contra. Porque nós não íamos votar contra a nossa comunidade, contra as pessoas que dão o crédito para nós poder estar lá. Nós não ia, nem se fosse por política, por politicagem ou por partido, ninguém ia fazer isso aí. O que a gente fez então? Quando a gente viu que os 8 milhões, exemplo, quase 90 dias de uma eleição, o prefeito pedindo 8 milhões, nós votamos contra, sim, esses 8 milhões. 15 minutos depois, na rede social do prefeito Wellington, estava a foto de todos os vereadores que votaram e disse: esses vereadores são a vergonha do povo, que não liberaram 8 milhões que nós íamos calçar, arrumar as ruas dos Donatos, Brasiliano, Vitorense, Coxilha. Essa é a jogada política que ele fez. Por quê? Porque em 8 anos, ele não fez nada para a cidade de Ruas. Então, o que acontece? A jogada política dele. Vou chegar lá no bairro Brasiliano, agora começa a eleição, vou chegar lá. Bato na casa do Mega. E aí, como o senhor vai? Eu sou o prefeito, estou na reeleição, estou aqui para pedir teu voto. Aí tu vai dizer, mas prefeito, 8 anos estou no meio do barro aqui, vês aqui me pedir voto, tens a cara de pau de me pedir voto. Aí ele vai dizer, eu não fiz, porque os vereadores da oposição, o vereador Carlinhos, o vereador Maurício, Tilila, não aprovaram os 8 milhões. Mas, para mostrar para a comunidade que não era o que ele estava falando, que ele não estava falando a verdade, eu entrei, está no Ministério Público, ação contra ele por difamação. Ele vai responder. Mais tarde ou mais cedo ele vai responder. Ali entrei com o Dr. Marques, né, e a gente está esperando. A gente sabe que a parte judicial é lenta, mas que vai sair. Ele que se prepare que vai sair. E uma coisa, se eu ganhar dele, com certeza será esse valor revertido em cestas básicas para a nossa comunidade, porque para mim eu não quero, mas que eu vou ajudar a nossa comunidade, irei ajudar com certeza, Luciano. Tá bem, Carlinhos. Hoje, cara, 13 de maio, né, é um dia que, sei lá, parece que várias coisas acontecem nos dias 13 de maio. Que não tem nada a ver com o assunto que nós estamos falando.
hoje é aniversário de 75 anos da Fórmula 1, sabia? A primeira corrida de Fórmula 1 foi em 3 de maio de 1950. Mas isso não é o tema da nossa... foi num 3 de maio também. Mas também foi num 3 de maio, um pouco mais antigo, Carlinhos, né? Em 1888, que aconteceu a abolição da escravatura no Brasil. Legal. Aliás, Brasil e Cuba foram os 2 últimos países da América a abolir a escravidão, né? Os últimos que ainda tinham escravos, né? E me ajuda se eu estiver me esquecendo de alguém, mas da democratização para cá, né? Vereadores pretos, né? O Ari Souza foi o primeiro, inclusive. Teve o Sandro, tu, a Jane, e tem mais alguém? Olha, Luciano, depois da democracia, né? Da parte, não, o primeiro foi o Ari Souza. Isso. Um grande Ari Souza. Pelo MDB. Trabalha com nós ali na Câmara, um baita pelo amigo. PMDB na época. Isso, né? PMDB. Na época tinha P na frente, pelo PMDB. Isso. Segundo. Tu e o Sandro pelo PT, né? O segundo ser eleito o Sandro. E o Sandro, né? Tá. PT. E mulher, a primeira mulher negra, né? Sim. A ser eleita a vereadora Jane Chiquini. E eu hoje, eu te digo com propriedade, eu sou o primeiro negro a ser reeleito na Câmara de Vereadores. Né? Porque os guris tiveram, o Ari teve um mandato, o Sandro um mandato, a Jane, né, um mandato. Então eu hoje sou o primeiro vereador negro reeleito na Câmara de Vereadores. Agora, quando a gente olha, né, porque assim, ó, o Ari, se eu não me engano, ele se elegeu na eleição de 92, eu acho. Agora não lembro se foi 92 ou 96. Acho que 90 eu acho que 96. 96. Eu acho que 96. Tá no quadro lá, mas eu acho que é 96, sim. Pois é, cara, com todo o avanço que existe, porque é inegável que tem um avanço na sociedade, né? Mas só 4, né, cara? É pouco ainda, pouco, né? É pouco. É pouco nesse tempo todo, né? E tu sabes que agora na eleição passada teve várias pessoas, porque tem as cotas, né, Luciano? Sim. Tu tem a cota, exemplo, dentro do PT nós temos a cota de negros, a cota de mulheres, cota de LGBT, então a gente tem que ter essas cotas. Né, é que essas cotas são na candidatura, né? Na candidatura. Eu tenho para mim, e aí puxa um pouco a brasa mais para minha sardinha, assim, que eu sou sociólogo, né? Mas eu tenho para mim que para essas cotas serem efetivas, elas não deveriam ser na candidatura, deveriam ser na cadeira, né? Claro. Ou seja, dos 13, pelo menos tal tem que ser a cota ali, na eleição, entendeu? Não te entendo. Mas, claro, é pelo partido, entendeu? Essa porque uns partidos aplicam de um jeito, outros aplicam do outro, né? Claro. E a democracia aí fica ao entender da comunidade de escolher, né? Às vezes até a vereadora Vera Borges diz assim, que nós queríamos que tivesse mais mulheres na Câmara, né? Fazendo políticas públicas. Eu também acho. Eu acho que... Diminuiu uma, né? Do mandato anterior para cá, eram 3 e dessa vez elegeu 2. Porque né? eu te digo assim, ó, aonde tiver a mulher, as coisas funcionam. Não, eu te digo sério. É verdade. Olha, eu trabalhei concordo trabalhei com a Vera Neto na saúde e a coisa funcionava. As gurias ali na Santa Casa, ali, a Bruna e a Sabrina, que são, uma é diretora e a outra trabalha na parte junto ali, a Bruna. Cara, tu chega ali na Santa Casa, as coisas dão certo. Onde a mulher está, as coisas dão certo. A mulher é responsável, não quer dizer que nós homens não somos irresponsáveis, mas a mulher, ela tem um jeito de trabalhar, a mulher trabalha com a mente. Nós homens trabalhamos com o coração. A mulher pensa, a mulher sabe o que vai fazer. Então hoje eu te digo, a Câmara hoje com certeza tinha que ter hoje, no mínimo lá, 6 mulheres ou 7 mulheres, tinha que ter na Câmara. E falando da questão do... Eu falo preto porque eu me acostumei a falar por causa que o IBGE classifica branco, preto, pardo, índio, né? Mas, enfim, como diz eu vi que tu mesmo tu fala negro, né? Mas sim. Aí sei lá, porque às vezes tem pessoas que se ofendem se a gente... Eu que sou branco, por exemplo, falo negro, a pessoa não gosta. Aí às vezes se eu falo preto, a pessoa diz, não, cara, preto é cor, tu me chama de negro. Aí às vezes a gente fica meio esnucado, não sabe? Mas enfim, eu adotei por mim fala preto. Mas eu quero que você pense o seguinte, assim, pode ser bem claro, assim, se não quiser falar sobre isso, sente à vontade, não fala.
Tu pessoalmente, assim, alguma vez tu sentiu preconceito pela cor da pele? Sim, senti sim. Senti de um professor na época. Essa professora já não está mais no meio do convívio nosso, né? Ela já partiu. E ela me deixou muito entristecido dessa situação. E depois eu estava numa festa, até eu conto isso aí, né, Luciano? Eu estava numa festa de um amigo meu, dos 9 anos de idade. E a irmã da mãe do meu amigo, ela chegou com a filha dela, no aniversário na casa, olhou e disse assim para mim, se eu soubesse que esse negro tivesse aí, eu não vinha no aniversário. Assim, na lata? Na lata. Bah. Eu tinha 10 anos. Luciano, aquilo ali parece que me jogaram um balde assim de água em cima. Né? Eu fiquei triste ali, naquele momento eu fiquei muito triste, né? E aí fiquei pro lado, assim, pro canto, assim. Aí Sim, chegou... deve ter te inibido aquilo. Sim, claro, eu fiquei que não sabia. Aí chegou o meu amigo, que até hoje é meu amigo, né? Chegou para mim e disse assim, o que houve, Carlinhos? Por que estás assim? Eu digo, a tua tia me disse que se ela soubesse que eu tivesse no teu aniversário, ela não tinha visto, porque eu era esse negro aqui na festa não tinha vindo. Aí ele saiu, me lembro francamente, ele saiu assim, falou com a mãe dele. A mãe dele é professora, aposentada hoje, foi diretora da escola Vandelina Nunes. E ela chegou para ela e disse assim, olha, vou só te dizer uma coisa. O que tu falou para aquele menino ali, para o Carlinhos, tu me deixou muito entristecido. Tu é minha irmã, mas tu me deixou muito entristecido. Então eu prefiro o Carlinhos aqui no dia a dia, que brinca com meu filho, que está no dia a dia aqui, do que tu falou essa parte. Então ela pediu para ela se retirar. A irmã pediu para ela se retirar. Então, aquilo me deixou muito machucado, entendesse? Com aquela parte ali. Mas, como é criança, entendesse? Claro. 10 anos. Aí voltou ali, o meu amigo chegou, até quase falei o nome dele, mas chegou aqui, começou a conversar comigo, e aquilo ali mas me marcou muito. Me marcou porque tinha os amigos, tudo ali, aquele choque ali, eu olhava aquela desigualdade ali que ela falou, me machucou muito, machucou muito. E Carlinhos, apesar de hoje ser a data que marca a abolição, né, a Lei Áurea, a princesa Isabel que assinou, né, o pai dela estava viajando, se eu não me engano, para o Egito, acho que era que o imperador estava, né? Não é uma data comemorada, né? Se comemora muito mais o 20 de novembro lá do Zumbi, né? Do que o dia da abolição, né? Porque o que acontece, Luciano, tu falou até na parte ali do negro, da raça, né? Uhum. Tinha o senhor Luiz de Los Santos. Sim, conhecido. Luiz de Los Santos, claro. Ele ia lá na Câmara de Vereadores conversar comigo. E ele me dizia assim, Carlinhos, ele falava meio uruguaio, meio espanhol, porque teve em Cuba, teve essa volta. Ele me dizia assim, na Rússia também. Não existe raça negra é só de pagode. É negro, diz ele assim. Então, a gente conversando dia a dia ali, a gente vê ele contando das histórias do negro norte-americano, do negro aqui da América Latina nossa, né? O que passou, né? O sofrimento que passaram, né? Sim. Vinham de navios, chamavam navios negreiros e traziam para cá para ser escravo. Para tu ver, às vezes as pessoas me dizem assim, muitos me dizem assim, eu tenho orgulho de ser negro. Eu hoje publiquei nas redes sociais ali, eu tenho orgulho, Luciano, de ser casado com uma negra, com a minha esposa, com a Giovana, que eu amo tanto, e de ter o meu filho negro. Isso, as pessoas dizem, mas tu é, como se diz assim, eles me dizem, mas às vezes quem faz o racismo é o negro, que não admite ser negro, não. Eu admito ser negro, eu admito mas essa é a fala mais racista que pode haver, cara. Tu botar no outro, entendeu? Isso aí, entendeu? Tu coloca não, a culpa não é minha. Existe preconceito, mas a culpa não é minha, a culpa é tua. Claro. Isso é terrível de se falar. Cara, então eu te digo claro assim, que não quer dizer que nunca nenhum negro tenha cometido um erro, não é isso, né? Claro. Mas, sei lá, é estranho isso. Não, é como eu te falei, então... eu vejo assim, quando o Luiz de Los
vereador Santos chegava lá na Câmara para conversar comigo sobre essa parte, era algo que me chamava muita atenção. Eu gostava muito do jeito dele. Quando nós fizemos uma abertura lá na Câmara, que teve a Érica Cardoso, a esposa do Peixe, né? E a gente fez um evento na Câmara. E eu me lembro que até eu levei o violão e cantei a música Escravo de Saladeiros, né? E aí me chamou muita atenção nessa parte, porque realmente fala, né, da parte dos escravos, né? E no final da música diz assim, ó, que todos, deixa eu ver se consigo me lembrar agora assim, mas diz assim, que todos somos irmãos. Já é hora, negro forte, que os homens se dê as mãos, que se ouça de sul a norte, que todos somos irmãos. Então é uma coisa que eu te digo assim, ó, cara, eu sou aquele que puder ajudar, eu estou ajudando. Aqui tem o Mirpes, tem a Rosinha, a gente manda verba impositiva. Eu dou aula no Mirpes de Sociologia para o pessoal que vai fazer o Enem. Olha aí, ó, que bom, Luciano, que bom mesmo. É um voluntário ali. Então são verbas que a gente destina para a parte racial, a parte ali do Mirpes, e eu estou sempre, no que eu puder ajudar, estou sempre ajudando. De repente, às vezes, eu não me envolvo em entidades, de repente as pessoas dizem assim, mas Carlinhos, tu era para fazer parte lá do Liame, do clube, onde tem o trabalho, né, do clube, né, um trabalho muito importante ali no clube. Mas eu tenho um jeito, Luciano, de ficar mais em casa, eu gosto de mais estar tranquilo com a minha família, entendeu? Aproveitando a minha família, que a vida da gente é tão curta, né? Então, às vezes eu estou ali, às vezes as pessoas me cobram, Carlinhos, podias fazer. E outra coisa que eu vejo, hoje eu sou vereador, o cara quer estar aqui na entidade para poder usufruir, entendeu? Fazer politicagem. Então, eu sou meio nessa parte aí, eu penso muito nas minhas atitudes. No que entendi. Tu tem receio de que o fato de tu te envolver numa entidade digam que tu tá fazendo isso para aproveitar, se aparecer no caso. Isso aí, entendeu? Eu fico nessa parte às vezes pode assim. Acontecer, né? Pode acontecer. Porque às vezes pode dizer, o cara tá se chegando agora aqui porque é vereador, quer fazer essa parte toda aqui, nunca veio, agora quer vir. Então, não, eu te digo assim, o CTG, lá do Tropeiro dos Campos Neutrais, eu fui o primeiro conjunto que tocou naquele CTG, na inauguração daquele CTG, fui eu que toquei lá. Toquei eu, o Catoto, o Paulinho, o Adilson, meu cunhado. Nós tocamos lá na abertura, veio o presidente do MTG na época, não recordo o nome dele agora, mas a gente deu a abertura e a gente fez aquele baile, começamos meia-noite, era 6h30, 7 horas da manhã, e aquele baile tocando. O patrão era o seu Luiz, que mora aqui na 13 de maio ali, era o patrão, o seu Luiz, que fez. E o meu sogro foi um dos fundadores do CTG Tropeiro dos Campos Neutrais, junto com o Universindo Rocha. Foi que criaram o CTG Tropeiro dos Campos Neutrais, que hoje está aí, tocando aí com a patronagem aí, e fazendo esses bailões aí lindíssimos que tem ali no dia a dia, ali nas festas culturais. Que legal, Carlinhos. E olha só, que coincidência, né? E essa aqui aconteceu agora há poucas horas atrás, né? Também neste 13 de maio faleceu, né, o presidente histórico do Uruguai, né, o Pepe Mujica, né? E já se sabia, né, que era uma questão de tempo, porque ele mesmo já tinha cansado da luta contra o câncer, né? E ele já tinha pedido para os médicos que fizessem cuidados só paliativos para não sofrer mais, enfim. E ele acabou nos deixando hoje essa grande liderança aí de esquerda, digamos, latino-americana, mundial, posso dizer, né? Exemplo, o Pepe Mujica cara, na parte da América Latina, né? Não tem outro. Né? Temos o Lula, mas a gente sabe da história dos dois políticos, mas eu tenho um exemplo hoje, Luciano, e eu vou dizer que eu tento viver mais ou menos, não vou chegar a 10% do Mujica, mas eu tento viver isso aí. Eu tento viver numa casa humilde, onde eu me sinto bem com a minha esposa, onde eu tenho minhas árvores de fruta, né? Eu tenho um pomar dentro da minha casa, ali do espaço pequeno, mas eu tenho de todas as, posso imaginar, de frutas que eu tenho ali na minha casa.
Então eu vivo naquele jeito ali, com fogãozinho a lenha, eu vou todos os dias para a Câmara, no carro, eu vou de moto, mas eu faço essa parte assim. E uma coisa que o Mujica me tocou muito foi o que eu fiz agora há pouco. Nenhum vereador fez até hoje o que eu fiz. O quê? Fez o Tilila. Tilila fez. Eu sou o único vereador que me licenciei da prefeitura. Eu não recebo nenhum dinheiro da prefeitura. Eu recebo só o dinheiro da Câmara de Vereadores. Tá? E dei oportunidade da prefeitura chamar mais 1 ou 2 funcionários para ficar trabalhando como motorista. O meu salário na época, tá no portal da transparência lá, o meu último salário como motorista da saúde era R$ 7.200. Uhum. Então o que eu fiz? Né? O Mujica fazia o quê? O Mujica deixou todo o dinheiro dele, da aposentadoria dele, para ser distribuído com as pessoas que mais precisam. Sim, ele não... quando ele era presidente, se eu não me engano, ele vivia com, sei lá, 10 ou 15% do salário do presidente, o resto ele doava. Ele doava, isso aí, ia no fusquinha dele no dia a dia, o fusquinha azul, né? Não precisava de carro da presidência pegar ele. Ele ia no carrinho dele no dia a dia. Então isso aí, Luciano, me deixa muito... eu te digo assim, eu me baseio muito nessa história do Mujica. Então eu tento mais ou menos fazer essa parte. Então, olha, eu consigo receber o salário do vereador hoje. Muitas pessoas dizem, mas quanto é o valor de um salário do vereador hoje? R$7.000. É R$7.000 no bruto. Isso que eu te perguntar, é 7.000 bruto. 7.000 bruto. Aí o que tu faz? Aí descontei no INSS, mas alguma coisa? Não, só assim, ó. Só hoje, o imposto de renda, todos os meses, é R$1.100 descontado de todos os vereadores. É descontado R$1.100. Aí tu já não tem mais o 7. Aí, mas depois tu restitui, né? Não, mas a restituição é assim, ó. Eu pago, em um ano, eu pago R$12.000 pro imposto de renda. Sim. Restituído esse ano, até foi o Lobinho que fez agora ali para mim, R$2.600. Uhum. É o que eu tenho de restituição. Quer dizer, 10.000 fica retido na fonte. Então, para tu ver, então tu vai retirando tu vai vendo ali imposto de renda, tu vê ali o FAPES, que eu sou funcionário, eu estou afastado, eu tenho que pagar o FAPES, né? Sindicatos. Então tu vai vendo, o teu salário chega ali mais ou menos em torno de 4.500, 4.600. Esse é mais ou menos o meu salário por mês. Tá. Desses 4.600 eu tenho que pagar minha água, minha luz, comprar comida para minha família, né? Alguns gastinhos que tu tem, às vezes não tem o medicamento do Gabriel, eu tenho que comprar. Agora há pouco, faz 2 meses que eu estou falando aqui, o pessoal lá da farmácia sabe, eu fiquei 2 meses sem quetiapina do meu filho, eu tive que comprar quetiapina. Às vezes a prefeitura não manda as fraldas, ou o Estado não repassa as fraldas. Claro. Tu vai ter que comprar as fraldas. Então, quando tu quer ver, tem meses, Luciano, tem meses que sobra menos, claro. Que eu estou quase chegando no vermelho. Entendeu? E as pessoas dizem, mas vereador ganha milhões. Não ganha milhões, não ganha milhões. Mas para quem fazem lá na Câmara, ganha milhões. Eu trabalho de segunda a sexta na Câmara. Eu estou ali segunda, terça, quarta. Se eu não estou ali, eu estou na rua trabalhando. Né? Já que a gente não tem assessores de rua, o vereador tem que fazer o trabalho de rua. Porque cada vereador tem direito a um assessor, né? A um Só assessor. A presidência que tem mais uns, mas aí é para a Câmara toda, né? Sim, é para toda a Câmara. Mas teu é um só, né? Meu é um só. E eu vejo assim, ó, tu vê cidades pequenas, menor do porte nossa, com 2, 3 assessores. Mas de repente as pessoas que vão olhar o podcast... Por vereador? Por vereador. Ah. Aí tu diz assim, aí as pessoas que vão olhar, mas você já não faz nada, ainda vou querer assessor. Mas o assessor, o que acontece? Quando eu não estou ali, as pessoas querem falar comigo, eu não estou ali, tá a Priscila, que é a minha assessora, vai estar ali para atender a comunidade. Sim, tu tendo esse vereador acaba fazendo o papel de secretário, vamos dizer. Isso, né? Aí. De teu secretário, né? Isso aí. Eu chego ali, eu quero falar com o vereador Carlinhos, ele não está aqui, ela que vai pegar meu contato, saber o que eu quero, para depois passar para ti, né? Perfeito. Se tu tivesse mais, talvez tu pudesse usar, sei lá, em outras funções, esses outros a mais, alguma função de ir no bairro, fazer alguma coisa. Isso aí na rua, isso aí. Faria pra rua, né? Faria o bairro, faria o quê? A parte, porque o que acontece? Tem horas que eu chego da Câmara à noite, ou que eu chegue e faça um trabalho de rua, eu tenho que ficar no mínimo quase 2 horas em quê? No celular, cortando vídeo, editando vídeo,
colocando áudio, mudando o áudio. Mas tu mesmo que edita teus vídeos? Eu faço tudo. Faço Ah, é? toda essa parte. Eu mesmo que faço meus cortes, eu uso o Canva, eu uso Sim, o Canva é bom de usar. o outro, como é o CapCut. CapCut. Eu uso toda essa parte aí. Eu não tive ninguém para me ensinar, eu tive que cair no YouTube ali e ficar até às vezes 2, 3 horas da manhã anotando. Né? Então a minha vida se torna meio corrida às vezes, porque eu faço faculdade de gestão pública. Agora, em dezembro, eu me formo gestor público. Ah, que legal. Eu me formo gestor público. Eu retornei a estudar, Luciano, porque eu vejo assim, ó, tu vê as pessoas às vezes falando, mas os vereadores que tem lá não tem nem o primeiro grau completo, que vão saber de leis ou vão tentar. Ninguém sabe de leis ali. Ali a gente não tem advogado, não tem vereador, advogado que sabe de leis, nem os próprios advogados, eles têm que estudar ali para poder formalizar algum processo, alguma coisa, mas a gente tem que ter um pouco de cultura e a gente tem que ter um interesse próprio de dizer, eu quero aprender. Eu quero aprender. Tanto é que ontem eu liguei para uma escola, né, particular e digo assim, eu estava pensando em fazer, dezembro termino gestão pública e já começo, a partir de janeiro, fazer outra faculdade. Aí o que eu estava pensando? Eu digo assim, será que eu faço uma faculdade de enfermagem, que são 4 anos de enfermeiro, ou posso fazer outra especialização, né, de pós-graduação, onde eu posso ajudar a mim, ajudar o meu filho e ajudar outras pessoas. E é o que eu vou fazer. A partir de janeiro, dezembro, termino gestão pública, janeiro começo a fazer a faculdade de fonoaudiólogo. Vou fazer que legal, 4 anos de fonoaudiólogo, já acertei com a... Não tem muitos fonos aqui na cidade, né? Que eu saiba. Os que estão na área hoje, pelo que eu sei, são 2 irmãos. E são do Amazonas, que estão trabalhando aqui na parte do casulo e a parte do atendimento do SES. Então são essas pessoas... Mercado tem, então. Não, mercado tem. E o que eu quero fazer, Luciano, é assim, ó, exemplo, se eu puder atender 5 fichas, de repente, numa unidade básica de saúde, eu quero atender 5 de graça. Eu quero ajudar essas crianças, né, exemplo, síndrome de Down, autismo, como é meu filho, e poder proporcionar, né, esse trabalho voltado e ajudar essas crianças, né, que boa ideia, que tem aí. Então, por isso que eu te digo, a vida, Luciano, nossa, é muito rápido. E a gente não leva nada daqui, Luciano. Muitas pessoas prepotentes dizem, eu tenho meu carro, uma BMW, eu tenho tantos mil lá no banco, milhões lá no banco. Meu velho, nós viemos nu e vamos nu. Caixão não tem gaveta. Eu já ia dizer, nós não levamos... Tirou da minha boca, eu já ia dizer, o famoso caixão não tem gaveta. Nada. O que eu quero deixar para o meu filho, Luciano, que o Gabriel é síndrome de Down e autista, é deixar um legado. Um legado, sabe de quê? De coisas boas. Que quando olharem para o meu filho, olharem para o Gabriel, e me emociono, de olhar para o Gabriel e dizer assim, de quem é filho esse cara aí? Do vereador Carlinhos da ambulância. Pô, aquele cara fazia para a nossa cidade. Aquele cara trabalhava para a nossa cidade. Porque é triste hoje, Luciano, imagina, os teus avós, os mega, que tiveram loja. Hoje é um orgulho quando hoje eu cheguei aqui falando dos teus avós, falando do teu pai, que é professor, que é um cara de uma boa índole, um caráter próprio dele mesmo, uma pessoa boa. Tu vem de uma linhagem de pessoas, né, boas da nossa cidade. Eu era pasteleiro, me lembro que eu passava na loja do teu avô ali, na Barão ali, mais próximo da relojoaria Júdice ali, que era mais próximo ali, que tinha o teu avô. Então, como é lindo como alguém chega e fale bem do teu pai, e fale bem dos teus avós. Triste quando chegar e dizer assim, mas tu é o Luciano, sim, mas tu é filho de quem? Eu sou do Mega, né? Mas aquele cara não... Tchê! O cara fica meio assim. Claro. Então, por isso que eu digo assim, o dia que eu puder, eu quero sempre deixar um legado de coisas boas para a nossa Santa Vitória. É isso que eu faço, é o que eu tento fazer no dia a dia. Eu ando na minha cidade, Luciano, de cabeça erguida, ninguém me acusa de dizer, aquele cara é um cara sem vergonha, aquele cara é um cara caloteiro. Ninguém me acusa
em nada. Eu ando na minha cidade de cabeça erguida. Erguida porque a gente tem um caminho que a minha mãe me ensinou. A minha mãe não sabia ler, como eu te falei no início, nem meu pai, mas uma coisa eles me deram. Me disseram, meu filho, o que é teu, o que não é teu, tu não pega porque não é teu. Então foi isso que eu aprendi, e é isso que eu trago para a minha vida, é isso que eu trago para a minha família, é isso que eu trago na política, é o que eu faço sempre. Muitos às vezes não gostam, eu não gosto do Carlinhos, não gosto porque ele é lá do partido tal, coisa, mas me falar assim, ó, eu não gosto porque aquele cara é um sem vergonha, aí não tem. E não gostar da gente por um motivo ou outro é um direito até que a pessoa tem. É normal. Nem Cristo conseguiu. Mas o motivo, aí eu concordo contigo, né? O motivo tem que ser, pelo menos um motivo justo, honesto, né? Carlinhos, e sabe, a gente começou essa parte aqui da conversa falando do Mujica, né? E ali num determinado momento ali eu me lembrei de contar uma passagem do Mujica. Que o Mujica é esse personagem que tem várias passagens, né, ligadas a essa humildade. Quando ele era presidente, ele estava na presidência do Uruguai, a Veja, né, a antiga revista Veja, entrevistou ele, né, e eu me lembro que eu dei risada lendo uma das respostas dele, né, que eu não sei se tu vai lembrar, mas ele se negava a usar gravata, te lembra? E o repórter da Veja perguntou, né, por que ele não usava gravata, né? E ficou gravado isso para mim, a resposta que ele deu, né? Ele respondeu assim: porque é uma peça de roupa inútil, pura frescura masculina, invenção da indústria italiana para ganhar dinheiro. Porque o pior é que é verdade, a gravata, se tu for pensar, ela não presta para nada. É só para bonito mesmo. Só para bonito, para estética, né? É só para estética. Ela não tem porquê, né? E era uma humildade assim. E ele era presidente e não usava, cara. Não, isso aí que eu te digo, né? A humildade da pessoa, né? Que a gente não é melhor do que ninguém na vida, não é melhor que ninguém. Eu uso, no dia a dia eu ando assim, ó, de abrigo, de chinelo, entro no banco, ando em tudo que é lugar, do mesmo jeito. E aí as pessoas, de repente a minha esposa me diz assim, a Giovana, pá, Carlinhos, tu vai sair de chinelo? Vou. Mas tu vai sair com esse abrigo? Vou. Mas tu não é... Eu digo, não, Giovana, não é porque eu sou um vereador que eu tenho que mudar. O dia que eu mudar a minha essência, eu saio da política. Eu saio da política, porque tu não pode mudar aquilo que tu é. Tu não pode te fazer... Eu tenho que ser igual ao Luciano. Eu tenho que ser igual ao exemplo, um vereador que tem uma oratória boa e falar, não, eu tenho que ser eu que eu sou, a minha essência é minha. Eu tenho que ser o que eu sou. Então, por isso que eu te digo assim, ó, eu vivo nessa parte humilde do dia a dia com a minha esposa. A Giovana é uma guerreira, Luciano uma guerreira. As pessoas às vezes não sabem. Às vezes eu estou em casa, o Gabriel tem 16 anos e usa fralda, como eu estava falando hoje ali. E às vezes eu estou pronto para ir para a Câmara, por exemplo, 1h, 1h30 da tarde, para ir para a Câmara ali, para chegar na parte da tarde, e a Giovana me diz assim, Carlinhos, o Gabriel tem que trocar a fralda dele porque ele fez cocô. Eu vou ali, ajudo a Giovana, vou lá, troco a fralda, limpo o Gabriel, damos banho no Gabriel, ponho o Gabriel, vou embora para a Câmara, rindo e tranquilo. Aí uma vez eu me lembro que uma senhora viajou comigo na ambulância e me diz assim, mas Carlinhos, parece que tu não tem problema na vida, tu está sempre rindo. Mas, Luciano, eu não podia levar os problemas da minha casa para o serviço e nem trazer os problemas do serviço para a minha casa. A gente tem que saber separar essa parte, né? E aí eu falei para a senhora, não, mas eu tenho meus problemas, eu tenho minhas lutas, mas eu sempre... Todas as pessoas que viajaram comigo, eu sempre estava passando um ânimo. Eu sempre estava dizendo assim, ó, exemplo, várias pessoas, Luciano, que chegavam, faziam um diagnóstico e o diagnóstico era de um câncer. Então, uma pessoa está tranquila, de repente tu chega no médico e tu recebe um diagnóstico de um câncer, cara, a pessoa já diz assim, cara, eu vou morrer. Eu tenho dias de vida. Né? Então, o que eu chegava lá e dizia para as pessoas? Eu digo, não, ó, eu tenho tantos anos de ambulância, várias pessoas já fizeram tratamento e várias pessoas se salvaram, várias pessoas estão vivas. Então, vale a pena fazer o tratamento, vale a pena lutar, não desistir. E muitas vezes, até hoje, tem pessoas que passam por mim e dizem, ei, Carlinhos, beleza, estamos aqui. Que legal. Ô, Carlinhos, eu sei bem esse exemplo agora que tu deu, porque eu passei isso com a minha mãe, né? Inclusive, fui eu que
antes dela, fui eu sabia, né? Eu recebi a notícia antes dela mesmo saber, né? E aí eu e o meu irmão, né, recebemos a notícia e nós que falamos para ela, né, que ela estava com câncer. E é uma situação bem complicada, bem difícil mesmo. Até mesmo da gente falar para eles, né? E depois a gente, né, puxa a vida e falar como, de que jeito, né? E, né, porque, enfim, a parte uma emocional coisa da bem pessoa, bem complicado a pessoa mesmo. Cai a estima da pessoa, cai tudo, né? Porque a pessoa não espera aquele diagnóstico. Né? E aí foi assim, eu me lembro que passado, sei lá, uns 15 dias, eu acho, né, que ela já sabia que tinha o câncer. Eu me lembro de um dia ela disse que não queria estar incomodando, né? Ela falou, né? Não é assim, tu não está incomodando. Enfim, é uma situação bem complicada. Estamos aqui para te ajudar. Essas situações de saúde, cara, elas... para mim é a pior parte da brincadeira da vida. É a pior parte. É lidar com esse tipo de coisa. Luciano, e por isso que eu te digo, Luciano, que aí a gente tem que entrar com políticas públicas e gestores com responsabilidade, Luciano. Porque quando a gente tem dinheiro, a gente vai nos médicos especialistas bons e tu paga. Mas tem pessoas de 60, 70, 80 anos aí que as pessoas não têm. A pessoa ganha um salário mínimo, ou a pessoa compra o medicamento, ou a pessoa faz o exame, ou come. Uma coisa que... Ou paga aluguel, às vezes. Tu sabes uma coisa que eu acho que os políticos, que eu te digo assim, tanto deputados federais, senadores, deputados estaduais, teriam que rever essa parte que tem hoje. Na tua época, quando tu estavas trabalhando ali na ação social, eu já estava quase entrando na saúde ali. É essa parte de agendamentos pelo GERCOM. Tá demorando muito. Não, eu te digo assim, ó. Tá demorando muito. O governo do estado hoje, exemplo, se ele tem que dar 15% na área de recurso para a saúde, está dando 7%. Por isso que tem essas filas que tem, as pessoas esperando uma ressonância, né, demorando 2, 3 anos para fazer. E depois o que eu acho também, Carlinhos, é que às vezes, por ser um sistema único para o estado todo, se produz umas coisas assim do cara atravessar o estado para fazer uma consulta. Isso aí. Aqui mesmo no Rio Grande tem carros, às vezes ali, ambulâncias do Paraná, de Santa Catarina. Tu vê ali isso está errado, eu acho. O brasão ali, para ser atendido aqui. Então, por isso que eu te digo assim, ó, nós temos sim, esses líderes políticos têm que mudar o sistema de atendimento do SUS. Mas o SUS é bom. Sim, o SUS é bom. O SUS é bom. Com certeza. Mas os gestores que fazem o SUS que tem que mudar a situação. Porque uma pessoa não vai esperar agora há pouquinho. Tinha uma senhora com 84 anos, com uma fratura de fêmur, vai no hospital, o hospital vê o raio-x, realmente está fraturada. Aí interna pelo sistema SUS no hospital, que é a porta do PS. Aí o pessoal, os médicos daqui de Santa Vitória entram em contato com a referência, que é a Rio Grande traumatologista. Aí o traumatologista diz, eu não tenho como fazer. Deixa ela com a perna imobilizada, fica 1 mês, 2 meses dentro do hospital, até que abra a vaga para essa pessoa vir. Não pode isso aí, Não, Luciano. e coisa simples assim, né? Coisa simples assim. O que foi que eu esperei quase 1 ano para marcar? Oftalmologista, cara, para fazer eu sou diabético, né? Sim. Para fazer o exame de fundo de olho, que diabético tem que fazer pelo menos uma vez por ano, né? Sim, para fazer. E, sei lá, não levou 1 ano, mas levou, sei lá, 8 meses, eu acho. Foi rápido ainda. Para fazer. Foi rápido, né? porque hoje... Em Rio Grande, né? Aí fui lá, fiz, aí viram que eu tenho micro lesões, não sei o quê. Aí o cara falou, tu vai ter que consultar com um especialista, antes vão te fazer um exame, né? E o exame vai ser marcado um pouquinho antes do teu especialista, porque o doutor, ou a doutora, agora não me lembro se era homem ou mulher, gosta de ter o exame assim, recente. Aí passou lá mais alguns meses, me chamaram para o exame. Fiz o exame e o recente, sei lá, já vai 3 meses, eu acho. Entendeu? Então, recente, não sei se ela vai considerar recente quando for lá consultar. Eu te digo assim, hoje... E tudo é o tal do GERCOM. Claro, tu sabe assim, hoje o GERCOM,
algumas pessoas que não sabem o que é o GERCOM. O GERCOM é um sistema que entra, exemplo, 21 municípios da região sul nossa. Então, exemplo, se eu quero hoje um traumatologista, eu estou disputando com 20 municípios da nossa cidade para poder ser atendido. Então, para tu ver como é. Então, hoje, eu digo assim, ó, hoje, se eu fosse um gestor hoje, a prefeitura hoje tem um valor de 242 milhões ano. 242 milhões ano. Então, o que tu faz? 50% dele é folha. A gente sabe que isso aí, né? O orçamento do nosso município. 242 milhões? 242 milhões. Então, o que acontece? Tu tem que tocar. Exemplo, na área da saúde, a pessoa que está na pasta da saúde, ou o prefeito, se eu fosse um gestor público hoje, o que eu vou fazer? Bom, o que eu preciso para a nossa área hoje, no município de saúde? Cardiologista que não tem, traumatologista tem, mas os 2 traumatologistas que tem são particulares. Nós não temos traumatologista, de repente, pela rede, né? Ou se contrataram há pouco, e de repente eu possa estar informando alguma coisa errada. Mas o que acontece? Traumatologista, cardiologista e pediátrico a gente tem. Mas então tem que ter esses profissionais, exemplo, como prefeito. Bom, eu vou pagar... mas não vem os profissionais para Santa Vitória porque... Paga pouco. Não, paga pouco, e tem uma coisa, o município aqui, a distância, de repente o profissional, o cardiologista atende Pelotas, Morro Redondo, Rio Grande, Capão do Leão, e fica naquela volta e não vem aqui. Mas se eu sou prefeito, tu é um cardiologista bom, eu não tenho concurso para fazer, eu vou pagar 120 mil reais para o Luciano, que é cardiologista, para me atender aqui em Santa Vitória. O que eu faço? Mando para a Câmara, contrato o Luciano, médico cardiologista, para atender a demanda do nosso município. 120 mil reais. Manda para a Câmara, eu quero ver qual é o vereador que vai votar contra. Não vai votar contra. E eu vou ter um especialista. Mas eu acho que se fizer concurso, cara, sempre tem algum médico que está se formando, que quer começar. Né? Porque tu diz ficar ali na volta, tudo bem, mas é quem já tem nome também. Sim. Né? Sempre tem alguém que saiu da faculdade agora ou que terminou uma especialização, enfim. Alguém vai se inscrever para o concurso, que dificilmente não se inscreve alguém. Eu sempre tive essa dúvida aí. Pode até ser, isso eu concordo, pode até ser assim, o cara vem, passa, fica um ano aí e vai embora. Isso pode acontecer. Né? Passa aí numa residência médica, consegue emprego num grande hospital em Porto Alegre, ou quer fazer uma pós, vai embora. Bom, mas aí te chamou próximo da fila. Claro. Porque sempre tem alguém começando a vida, o Carlinhos. Sim. Não começa todo mundo no topo, né? Não, todo mundo começa por baixo, né? Tu sabes que uma vez, Luciano, até vou expor aqui um pouco o que eu achava. Isso não é agora, né? Eu pensando com as minhas ideias lá. Eu pensei assim, na época, nós não tínhamos faculdade aqui em Santa Vitória. O prefeito Batata, na época, falou com a FURG e entregou a parte da escola agrícola para o campus da FURG. A FURG veio... Que até hoje é lá. A FURG veio, encampou, fez algumas melhorias que teve ali, a casa do estudante. Construiu o prédio novo lá, que é a casa do prédio novo. Cara, hoje nós temos, Luciano, alunos da Bahia, São Paulo, Fortaleza, Porto Alegre, Mato Grosso, estão estudando aqui em Santa Vitória. Atravessam o Brasil para vir estudar aqui. Fazer hotelaria, fazer essa outra parte que tem, não sei como é o nome, hotelaria. Turismo. Então o pessoal veio para cá. Relações internacionais também tem? Também tem. Então o que eu vejo assim contigo, eu pensava nessa época? Eu digo, tio, o Batata fez uma coisa boa. Aí eu pensei, digo assim, vou pensar numa coisa diferente para Santa Vitória. E escuta o que eu vou te dizer. Eu pensei assim, olha só, temos o hospital hoje de Santa Vitória. Sim. Hospital. Então o que eu poderia fazer para o hospital? A prefeitura hoje repassa um valor de 300 e poucos mil reais por mês para manter o PS, para manter o pronto-socorro. Mas a prefeitura do Chuí, que não me lembro se é 50 ou 60 mil, que envia esse valor para ter o atendimento do pronto-socorro na cidade. Só que o déficit que tem hoje a Santa Casa, ela recebe em torno de 400
400 mil, 500 mil mais ou menos, só que ela gasta 700. Ela tem 200 mil de déficit, a Santa Casa. Então, ela se torna, como se diz hoje, Sim, inviável, porque ela paga mais do que ela recebe. Então, há muito tempo atrás, eu digo assim, olha só, a estrutura toda do hospital é da Irmandade. Eu pensando para mim, o que eu posso fazer? Poderia chamar a Irmandade do hospital e perguntar, olha, vocês têm interesse de tocar o hospital? Nós vamos retirar a verba do PS e o hospital consegue se manter sozinho? Não vai se manter. Então, o que poderia fazer? Chama a Irmandade e diz, olha, a partir de hoje, o gestor, o prefeito, eu vou entrar em contato com a FURG, se existe a possibilidade da FURG pegar a estrutura do hospital e fazer o quê? Um hospital, escola binacional. Porque aí, Luciano, o que acontece? Tu tem, como existe já o Cisfronteira dos médicos, que os médicos podem atender 60 quilômetros da origem do Uruguai, ou até 100 quilômetros, não me lembro bem agora, pela lei. O médico uruguaio pode atender aqui, o médico brasileiro pode atender no Uruguai, pela parte binacional. Na faixa de fronteira. Da faixa de fronteira. Acho que é 50 quilômetros. Tá, então o que acontece? Tu ia ter hoje em Santa Vitória, se a FURG quisesse fazer um campus aqui, tu ia ter traumatologista, cardiologista, enfermagem, Sim. O que tu ia ter de médico em Santa Vitória... A área da saúde toda. Cara, tu ia bombar Santa Vitória. Ia vir pessoas de fora, Pelotas, Rio Grande, Bagé, sendo atendidos aqui. Santa Vitória seria um hospital referência. E até dessas cidades pequenas do Uruguai, que são na volta do Chuí aqui. Do Uruguai, toda essa aí, essa volta São Castilho, Miguel, São Miguel, 18 de julho, todos iam ser Castilhos. atendidos aqui. Tu precisa... Cara, Santa tudo. Vitória, meu querido, Santa Vitória... Ia dar um boom. E a saúde, ela ia assim, ó, ela ia melhorar 80%. Não, e aí atrás da saúde, porque acabaria vindo muitas pessoas para cá, né, se esse projeto desse certo, e aí atrás da saúde ia bombar o restaurante, porque as pessoas iam ter que comer em algum lugar, hotel, porque as pessoas, né, aluguel daqui a pouco, sim, aluguel pensando nos trabalhadores do hospital, claro. Mas eu digo pensando nos pacientes. Sim. Né, se a pessoa fosse internar aqui, ia vir um parente dela aqui, ia ter que comprar comida em algum lugar. Enfim. Farmácia, padaria, açougue, mercado, aluguel, hotel, como tu falou. Claro, tudo. E o que acontece? O cara que vem lá da Bahia, lá, o pai vai fazer o quê? Não, se não tiver um lugar para o filho ficar na faculdade, eu vou pagar o aluguel. Então ele vai alugar a casa para o filho. Né? Claro. Hoje, amanhã, esse profissional casa aqui em Santa Vitória, já fica aqui, não vai embora mais para a cidade, o médico já ia ficar aqui na cidade atendendo. Cara, mas isso aí tudo é no pensar, né? Eu não estou aqui criando algo mirabolante, como se diz, mas são ideias desse Carlinhos que tem aqui, né? O Carlinhos que pensa lá no futuro. Eu sempre começo a pensar, eu sou um cara futurístico. Eu penso lá na frente, né? Eu já estou caminhando aqui, mas pensando lá na frente. E para tu ver que realmente Santa Vitória ia dar, né, e expandir na área da saúde, porque tu ia ter todos esses profissionais dentro da tua cidade. Santa Maria, qual é a economia de Santa Maria? Faculdades. Sim, universidades. Né? Universidades. É o que mantém a cidade de Santa Maria. Tu vê uma cidade próspera, uma cidade cada vez crescendo, uma cidade que tu chega lá, tem a parte toda de médicos veterinários, médicos clínicos, enfermeiros, traumatologista, cardiologista, e uma cidade que, tanto como a gente acabou de falar, né, tá aí bombando como é Santa Maria. Carlinhos, antes da gente ir para as 3 perguntas finais, que eu faço para todo mundo, eu quero que tu me fale um pouco, saindo um pouco de Santa Vitória, como é que tu está vendo a política nacional, né? Porque o ano que vem tem eleição geral, né? Governador, presidente, deputados e senadores, né? O ano que vem elege 2, né? Isso. E como é que tu está vendo essa questão aí, cara, da política nacional? Luciano, a gente vê hoje, e a gente hoje tem visto muita fake news. E essas fake news, tu vê vieram para ficar as fake news. As fake news, tu vê que as pessoas pegam, geralmente, e dizem assim, ó, eu sou um cara bem tranquilo, entendeu? Assim, se meu partido fez, eu vou cobrar meu partido. Assim como o partido vai me cobrar a mim também se eu errar.
Mas tu vê assim, ó, às vezes, ontem mesmo falando com um rapaz, e o rapaz me disse assim, olha só, o Lula caiu lá no dinheiro do INSS com o irmão dele, não sei o que mais. E tu vê que até o próprio irmão dele nem está sendo investigado. Entendeu? Pelo que eu entendi, a organização que o irmão do Lula pertence foi um dos que denunciou. Que fez ao contrário. Ao contrário. Que fez a denúncia. Mas as pessoas acham que, mas o PT estava envolvido, não, mas o ministro, não, como é o... Fugiu a memória agora, que entrou em 2019, na época do Bolsonaro. Ah, sim. Tem um nome meio... O ministro lá, poxa vida. Bom, tá, mas ele está hoje na pasta junto com... Mas vamos ser justos. Não foi nem no governo do Bolsonaro que começou. Não, começou no governo do Temer. Do Temer. Foi no governo do Temer. Do Temer, é isso aí. E aí no Bolsonaro foi onde ele bombou mais. Entendeu? Porque agora nós estamos já... E veio até agora. E veio até agora. Então, o que acontece? As pessoas, essa parte do fake news é muito como eles batem muito em cima disso aí. Mas eu quero trazer para a parte federal. Nós temos o presidente Lula, que com certeza vai à reeleição, né? A gente acredita que ele vai à reeleição e penso eu, que o Lula vai ser reeleito mais uma vez, né? Mas o Lula tá velho, o Lula... Não, o Lula é o Lula. O Lula foi o único presidente, 3 vezes presidente. O partido do PT, como diz o vereador Maurício, é o maior partido da América Latina, é o partido de esquerda. Então o Lula vai à reeleição. Eu vejo aqui para o Estado, hoje, pelo nosso partido do PT, Partido dos Trabalhadores, eu vejo assim que está bem propício que seja o Edgar Preto, né, para concorrer ao governo do Estado. Ao Senado, se der tudo certo, eu acredito que o Senado vá o Paulo Pimenta, né, porque o senador Paim não quer mais, né, não vai concorrer mais. E se dá nessa parte aí. O Edgar Preto hoje ele é o presidente da Conab, né, em Brasília. E os deputados, os nossos deputados, como tem o nosso deputado Alexandre Lindemeyer, que é aqui de Rio Grande, que tem feito um trabalho voltado muito na parte marítima, né, do porto de Rio Grande, e o nosso sempre saudoso e querido amigo, né, que é o nosso amigo Zé Nunes, o Zé da Gaita. Que esse é um cara que eu apoio, um cara que sempre tem trazido recurso para nós. Por mais que o Lula seja um nome forte, né? Deve ser uma eleição pegada de novo, né? Com certeza. Acho que não tem facilidade aí para... Não. Para reeleição não, viu? Não, com certeza. Vai ser, porque agora tu pode ver que o próprio Eduardo Leite, que era do PSDB, sabendo que ele não teria, creio, a oportunidade de concorrer à presidência pelo PSDB, ele foi para o PSD. Foi para o PSD e com certeza o PSD vai colocar sim o nome do Eduardo Mas Eduardo quando Leite. tu diz que... Agora deixa eu porque agora tu me deu o gancho para te fazer outra pergunta. Pode ser. Quando tu me diz que o apoio ao deputado Lindemeyer e ao deputado Zé Nunes, né? Tu tá me dizendo que não deve ter candidato local do PT a deputado? Só um pouquinho que eu já te respondo. Deixa tu tomar aguinha aí. Não, a garganta resseca. Isso é fantástico, cara. É uma coisa assim, é incrível. Abre o microfone, a garganta resseca. Tu pode passar o dia inteiro sem tomar água, Carlinhos. Tu senta aqui, tu vê quantos copos eu já tomei. Tu senta aqui, tu começa a fazer o programa e a garganta seca. Isso é normal, todo radialista sabe disso. Não é só contigo, pode ficar tranquilo. Né? Tá, mas e aí? Quando tu me diz, eu vou repetir a pergunta. Quando tu me diz, vamos apoiar o deputado Lindemeyer, o deputado Zé Nunes, isso quer dizer que o PT de Santa Vitória não vai ter nenhum candidato a deputado? Não, vai ter mais deputados, sim, com certeza tem. Mas eu estou te perguntando, gente daqui concorrendo. Do PT nosso daqui. Eu até agora não tenho visto alguém já, porque geralmente quando tu vai concorrer, tu já vai pretendendo dentro das reuniões do partido, dizer, eu tenho interesse de concorrer a deputado estadual, ou a deputado federal. Na eleição passada nós tivemos a vereadora, a ex-vereadora na época, a Cátia Duarte, que ela concorreu a deputada estadual,
e fez uma dobradinha junto com o Pimenta, né? E pelo PT, eu acho que pelo PT foi só ela, não tenho mais assim dizer que alguém concorreu mais. E depois pelo partido, que aí já não é o nosso partido, mas é o partido que nós estávamos juntos, que é o PSB, que foi a Ana Patella que concorreu a deputada federal, né? Mas ainda falta, como se diz, sim, né, Luciano, para eu te dizer assim que... Ninguém se ofereceu, no caso. Até agora ninguém ofereceu seu nome. Ninguém colocou o nome ainda com interesse para concorrer a deputados aqui por Santa Vitória, né? Tá bem. Pessoal, se você chegou até aqui, vou pedir mais uma vez para você se inscrever, curtir, compartilhar, ativar o sino das notificações. Você ajuda o canal Horizontes, aliás, o canal Ultra, né? O nosso podcast Horizontes, que vai ao ar sempre nas quintas-feiras, a partir das 21 horas, né? O episódio de hoje não está sendo ao vivo, foi gravado na terça-feira passada, dia 13 de maio, né? Por uma questão de agenda aí do vereador, e a gente, para não perder a pauta, resolvemos gravar então, e aí você está assistindo a estreia, né? Nesta quinta-feira, mas você pode estar assistindo em qualquer momento aí na sua casa, né? Então não se esqueça aí, mais uma vez, deixa o like, curte, se inscreve e compartilha. Todo Horizontes, no final a gente faz 3 perguntas iguais, né? Para todos os convidados. Eu vou começar a fazer essas perguntas agora para o vereador Carlinhos da Ambulância. Vereador Carlinhos, primeira das últimas, das 3 perguntas finais, né? É qual o horizonte para a tua área, né? No caso, qual o horizonte para a política, para a Câmara de Vereadores, enfim, que horizonte tu enxerga aí né, na tua área? Luciano, eu tenho assim, eu tenho conversado com a família e muitas pessoas no dia a dia na rua me dizem assim: Carlinhos, tu tem que ser o próximo prefeito do PT. Me dizem assim. Eu te digo, Luciano, eu tenho um respeito grande dentro do partido hoje, e eu digo para as pessoas que o PT tem vários nomes para concorrer a prefeito nas próximas eleições. Tá? Nós temos o Batata, que concorreu agora na eleição passada, nós temos o Morrone, tá? Nós temos o Tilila, nós temos a Vivi, tem o professor Maurício, tem a vereadora Vera, tem a Vivi, eu falei, né? E tem meu nome. Então, eu sou um soldado dentro do partido. Eu, particularmente, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho de ser o primeiro prefeito negro da história de Santa Vitória do Palmar. Esse é um sonho meu. Mas eu não posso querer eu chegar dentro do partido e dizer: eu quero ser autoritário, dizer: eu quero ser candidato a prefeito de Santa Vitória. Mas aí existe uma construção dentro do partido, entendeu? Existe uma construção dentro do partido que o partido tem que decidir, né, quem ele quer aceitar. Esse aqui, esse candidato, ele é merecedor, esse candidato tem potencial, né? Eu sempre vejo assim, nós temos que conversar dentro do partido. Tem partidos hoje que estão aliados junto com nós, né? Tem partidos que daqui até a próxima eleição nós podemos ter um exemplo que eu vou dar, né? Pode ser o PDT, pode ser o PSDB, né? Pode ser o PSB juntos, né? E montar um enfrentão para concorrer na próxima eleição. Tenho certeza que o enfrentão vai ser muito grande nas próximas eleições, porque ficar 12 anos no poder, a gente tem que ver construção. São 8 anos, com mais 4 anos agora do André, são 12 anos. E eu preciso, Luciano, dizer que eu preciso que esse governo construa postos de saúde, e-mails, escolas, que isso até hoje, nesses 12 anos, eu não vi. Tá? Eu não vi ruas prontas. Nós agora aprovamos 25 milhões na Câmara, né, porque o projeto que veio desses 25 milhões estava especificados os bairros e ruas para que sejam aplicados esse valor. E nós, como vereador, vamos cobrar o executivo. A partir de setembro, nós já vamos nas ruas começar a fiscalizar e cobrar, porque se foi liberado o valor, tem que começar a fazer a obra. Que o executivo, o senhor André, não pegue a verba agora e espere 1 ano e meio das eleições para começar a fazer as ruas. Porque isso é inadmissível, isso é jogada política. E o povo está vendo.
Então, se a gente liberou esses 25 milhões agora, nós queremos já que a partir de agora já comece o asfalto das 200 ruas que eles falaram. Nós precisamos que a comunidade precisa que seja feita essas 200 quadras de asfalto, mais as ruas, né, que vão colocar o saibro. Essa verba que vem é asfaltamento. Sim, foi 25 milhões, são 18 milhões, 18 milhões, se não me falha a memória, para a compra de uma máquina de asfalto, né, e os equipamentos para trabalhar com a parte do asfalto. Nesse valor também tem um aporte, eu não me lembro se é dessa parte aqui ou do restante do valor, para uma compra de um ônibus com um banheiro para as pessoas, para a Secretaria da Saúde, né? Porque as pessoas estavam viajando, os ônibus estavam quebrando, né? Contratação de ônibus, os ônibus quebrando e as pessoas sem banheiro, sem nada. Então a gente votou o mais rápido possível nesse projeto para que seja executado essas obras. E nós vamos cobrar, né, Luciano? Então a gente tem que cobrar essa parte aí. E agora falando não só na parte política, tá? Uma questão mais ampla, assim, em todos os aspectos que tu quiser pensar, qual o horizonte que tu enxerga para Santa Vitória do Palmar? Luciano, o horizonte para a gente de falar assim de Santa Vitória, eu vejo assim, ó, a gente tem que, na parte política, eu falo sempre na política, Carlinhos, no horizonte, mas eu vejo assim, eu vejo que nós precisamos hoje ter indústrias em Santa Vitória, tá? Que essas indústrias vão gerar renda e emprego para a nossa comunidade. Uma coisa que eu vejo hoje no horizonte, Luciano, nós precisávamos ter aqui em Santa Vitória uma parte industrial, uma área industrial, ou seja, de Santa Vitória a Figueirinha, ali até o Ombu ali, que ali é a divisa entre Brasil, Chuí e Santa Vitória, ou de repente pegando aqui a parte já, saindo da parte urbana para rural, que é ali entre o engenho do seu Bento Zanetti até o Texaco, teria que ter uma área industrial, porque tu tendo uma área industrial, tu sabe que vai facilitar para as empresas que vêm, né, a parte toda burocrática de licenciamento ambiental, disso, aquilo, outro, porque já vai estar liberado. Então as empresas com certeza viriam para Santa Vitória, né, nessa parte distrito industrial, e cresceria muito o nosso município nessa parte aí, que seria muito importante. E a última das 3 perguntas finais é: qual o teu horizonte pessoal? O horizonte pessoal, eu acho que eu inverti. Eu falei lá no início, o horizonte pessoal é o sonho, né, de chegar ao executivo, né, que as pessoas me acompanhem, que as pessoas que me veem no dia a dia trabalhando como vereador, né, que possam, o dia que eu tiver a oportunidade de concorrer ao executivo, que as pessoas possam me apoiar e que eu possa fazer um trabalho voltado, sincero, para a nossa comunidade santa vitonense. E Carlinhos, esse agora aqui é o momento, a gente está chegando no fim da nossa entrevista, e esse momento aqui fica aberto, desde já começo a te agradecer, e fica aberto também para tu falar alguma coisa que faltou, alguma ponta que ficou solta, né? Enfim, alguma coisa que tu queira referir nesse final de programa. Luciano, eu só quero agradecer a Deus, né, por estar aqui junto contigo, pela oportunidade que tu me deu de estar trazendo para a nossa comunidade algumas demandas, alguns projetos que eu mais ou menos falei aqui. Eu achei que ia ser mais ou menos 1 hora de entrevista, estamos chegando quase 11 horas, cheguei 9 horas, quase 2 horas de entrevista. A garganta, como tu falou, fica meia ressecada, mas eu só tenho a agradecer a comunidade, as pessoas que me deram mais uma chance de estar ali no Legislativo representando elas, trabalhando para elas, né? Porque esse é o nosso trabalho, é o trabalho corpo a corpo, no dia a dia, olho no olho, falando com as pessoas, com responsabilidade, e isso me deixa muito feliz. Isso o Carlinhos fica
eu fico triste quando eu não consigo ajudar alguém. Eu me sinto entristecido quando eu não posso ajudar, quando eu fico engessado, que a gente fica incapaz de poder ajudar alguém. Mas quando eu puder ajudar, sempre estarei à disposição da nossa comunidade vitorense, que eu amo tanto a minha cidade. E se o gestor, todo gestor que amasse a nossa cidade, que cada um fizesse um pouquinho, com certeza a nossa cidade estaria bem melhor. Tá certo, Carlinhos. Muito obrigado então pela tua participação. Esse foi mais um Horizontes Podcast. Canal Ultra tem live na próxima terça-feira, né, o Pisa Fundo, nosso programa de Fórmula 1. E na quinta-feira da semana que vem, a live vai ser especial sobre os 75 anos do Colégio Estadual Santa Vitória do Palmar, o ginásio, o colégio no qual eu estudei. Até mais, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima.